versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbar e não se inquietar. Não se turbar e não ficar afobado. Não se turbar e não ficar inquieto, ansioso ou ansiosa. Quem está entendendo? Continua dizendo: credes em Deus, crede também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Versículo 3 e 4, para encerrar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amém, igreja? Amém. Diácono Nelson, vem cá, por favor, faz uma oração por mim. O Espírito Santo mandou fazer isso. Vem cá. E quando Deus fala, eu obedeço. Quem está entendendo? Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Sejamos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, teu filho. Te pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor guarda, Senhor, a vida do teu filho. Enquanto, Pai, ministra a tua palavra e senta a boca de Deus, Senhor, para nossas vidas. Visita, Pai, a tua casa, tua mãe, teu pai. Visita, Senhor, a tua família, Pai. E aos demais irmãos, ó Pai, que estão ouvintes para ouvir a tua palavra, Senhor. E não para ouvir o que o Senhor tem, que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor tem para falar com a tua igreja, Pai. Venha, Senhor, saciar nossa alma. Venha, Senhor, nos levantar, Senhor. Venha, Senhor, estar nos despertando, Pai, de uma forma linda e especial. E assim, ó Pai, como estamos aqui na Tua presença, Pai, guarda, Pai, a casa dos Teus filhos. Seja, Pai, conosco, ó Pai. Agora, Senhor, toma, Pai, a boca do pastor Mael, Pai. E através da vida dele, Pai, fala com o Teu povo, Pai. Seja conosco, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, tá? Você que pode aplaudir Jesus com muita alegria, que ele merece. Glória a Deus. Quando lemos esse texto, no começo, não é? Já está falando, não se turbe. A Bíblia não está dizendo, sim, se turbe. Está falando, não se turbe, sim ou não. Então Jesus está dizendo aqui para pessoas, não turbar o coração. Porque eu estou no controle da tua vida, da tua situação. Que o próprio Jesus falou, no mundo tereis. Percebe que está no plural. Jesus não falou assim, no mundo terá. Ele falou, tereis, no verbo plural. É mais de uma aflição. Aí eu já vou começar a pregar. Tem um monte de crente murmurador e murmuradora. Ah, Senhor, mas por que fechou a porta de desemprego? É livramento. Qual que você prefere? A presença de Deus ou o seu emprego? Qual que você prefere? Porque esse mundo que a gente está é passageiro. E Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Então tudo isso que existe aqui hoje, um dia não vai existir mais. Muitas pessoas dizem por aí, se prepara que Jesus está voltando. Não cai nessa conversa, não. Tem que andar preparado e preparada 24 horas por dia. Se a trombeta tocar, você vai ser arrebatado e arrebatado. Mas se você estiver se preparando, aí Jesus vai lá falar, uai, mas tem que estar preparado, preparada. Quem se prepara para ir no casamento, para vir no culto, para ir no aniversário. Quem está entendendo? Para ir num passeio, mas para ir para o céu, tem que estar conectado com Deus. Tem que estar conectado com o céu. Você não pode estar conectado no Wi-Fi, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo 24, verso 44. Quem pode abrir, por favor? É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 24, verso 44. Quem achar, levanta a mão. Eu vou... Aí, glória a Deus. Rapaz, sobreiro aqui está aprovado, hein? Já achou? O que diz, filho? Só o verso 44, por favor. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que
que não cuidais, o filho do homem virá. Rapaz, o obreiro aqui tá rápido, hein? Parabéns, hein? Jesus está dizendo para a gente ficar distraído e distraída? Sim ou não? Para ficar percebida e percebida. Jesus falou para a gente ficar vegetando igual uma planta plantada na terra? Sim ou não? Para a gente estar atento. Por isso que Jesus disse: estejai-vos apercebidos. O que é percebido? É a mesma coisa de um guarda dentro de uma empresa. Você chega na portaria, tem uma guritinha de um guarda, ele está ali dentro com o notebook, com o celular, algumas câmeras no notebook, mas essa câmera está do lado de fora. Se ele vê algum movimento errado do lado de fora, ele já aciona o gerente lá em cima, sim ou não? No céu é diferente. Tem uma conexão. E como você faz para se conectar com o céu? João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou. Eu sou um verbo definido. Aí Jesus fala: o caminho. Ele não disse: eu sou os caminhos. Está entendendo, igreja? Aí ele continua dizendo: a verdade. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Porque o pai da mentira, a Bíblia diz desde o início, é o diabo. Não use a sua boca para mentir. Use a sua boca para edificar e falar a verdade para as pessoas serem transformadas. Aí Jesus continua dizendo: e a vida? Mas por que Jesus fala que é a vida? João capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, crer significa acreditar. Aí Jesus fala: ainda que esteja morto, viverá. 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 Tem pessoas aqui que entraram mortas espiritualmente, mas eu profetizei em nome de Jesus que vão sair com vida e vida para abundância. Quem está entendendo? Aí Jesus dá revelação para a gente ir para o céu com Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vai chegar até Deus por meio de Buda. Você não vai chegar por meio de... Você não vai chegar até Deus por meio de Maomé. Você não vai chegar até Deus pela mesa branca, pelos cartomancistas, pelos maçons. Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem está entendendo? Por isso que nesse texto de João 14, verso 1, Jesus falou para a gente crer em Deus. E o que é crer em Deus? É acreditar sem ver. Quem é que tem fé? Levanta a mão. Certeza que você tem fé? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se achegam até Deus, é necessário que tenham fé e creiam que Ele existe, sim ou não? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que ninguém vai conseguir responder, nem eu não consegui responder até hoje. Alguém aqui consegue pegar o vento na mão? Se alguém aqui já conseguiu pegar o vento na mão, levanta a mão. Alguém que já conseguiu pegar o vento na mão, levanta a mão. Não tem como. Mas você não sente a presença do vento? Assim é a presença de Deus. Ele é invisível. Mateus capítulo 18, verso 20. Olha que lindo isso. Aonde estiverem, pastor, 2. Não precisa de muito. Só 2 corações sinceros, verdadeiros diante de Deus. Ou 3. Reunidos. Ou unidos. Em meu nome. Porque Jesus é a palavra de Deus. Ali eu estarei presente no meio deles. Quem está entendendo? Mas se você se unir para falar mal do teu pastor, do teu patrão, da vida dos outros, é Satanás que está nesse meio, né? Jesus não. É a palavra. Jesus está dizendo aqui: eu quero união na igreja. Porque espírito de divisão não é de Deus, não. É do mundo. E a igreja não faz parte do mundo. Ela faz parte do céu. Quem está entendendo? Talvez você veja que na expectativa, nossa,
Hoje é o dia que eu vou receber a chave do meu apartamento. Ou a Patrícia Bravanel vai me ligar meia-noite quando eu chegar em casa hoje e vai me dar o baú da Jequiti. Não, não, não. Evangelho não tem nada a ver com isso. Jesus se fez pobre sendo rico para fazer os pobres ser ricos do reino de Deus. Quem está entendendo? É o evangelho pregado por aí que está fora da Bíblia. Tem nada a ver com a Bíblia. E tudo que está fora da Bíblia é uma heresia. É antibíblico. Aí Mateus 6,33, o evangelista Mateus, ele vai dizer: buscai primeiro, não é em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, ou por último, lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se vocês lerem os versículos anteriores, as coisas que vai ser acrescentada está escrito: vestimenta, calçado e alimentação. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Quem está entendendo? Ano passado eu estava precisando de uns ternos. E eu vivo pela fé. Deus usou uma pessoa improvável para me dar quarto terno, zero. Um catador de reciclagem. E um dos ternos é o que eu estou vestido. Mas por quê? Eu vivo pela fé. Se eu for no shopping e comprar um desse, eu não tenho nem condição nenhuma. Muito caro. Aí Deus falou: eu faço ou não faço? Quando você obedece, Deus vai te dar sempre o melhor. Mas se não obedecer, você pode... Deixa eu até sentar aqui. Você pode aposentar na igreja. Quem está entendendo? Pode ficar 100 anos na igreja. A tua vida não vai mudar. Se não obedecer a palavra, você vai aposentar e a tua vida não vai mudar. Aí Jesus vai dizer: melhor obedecer do que sacrificar. Se for na igreja, porque obediência agrada o coração de Deus. Aí eu lembro de Davi. Deus olha lá do céu para a terra, Davi está lá no meio do matagal, com um monte de ovelha, com as poucas ovelhas do papai dele, de Jessé, cheio de esterco de vaca, de cavalo, de ovelha no corpo, correndo no meio dos matos, matando urso, leão, e ninguém via. Mas Deus olhou e falou: achei Davi, homem. Quando se fala homem, é um verbo definido, masculino, e mulher, um gênero definido, feminino. Homem é homem e mulher é mulher, macho é macho e fêmea é fêmea. Quem está entendendo? Eu não acabei os estudos, não. Eu parei na 8ª série, mas quando eu me converti de verdade, Jesus me faz entender e aprender e sentar para Ele me explicar a palavra. Porque a Bíblia não é um jornal. Você lê de qualquer jeito. A Bíblia não é a revista da Avon, da Boticário da Natura. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. E para você entender ela, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai entender e não vai compreender nunca. Porque ela é espiritual. Aí Paulo vai dizer: o homem carnal não entende, não compreende as coisas espirituais. Quem está entendendo? Então Jesus está aqui dentro. Mas por que Deus chamava Davi de segundo o coração dele? Alguém aqui sabe me responder? Por que Deus chamava Davi segundo seu coração? Se você não saber, vai aprender hoje. Porque o primeiro coração de Deus foi Jesus Cristo. O segundo foi Davi. Quem está entendendo? Talvez você nunca ouviu isso. Está falando: o que é isso? Porque é a palavra. A palavra de Deus é muito simples. Eu nunca fiz teologia. O dia que eu pensei em fazer isso, Deus me deu um tapa na cara de Bíblia. Falou na minha cara: você não precisa disso. Eu sou o teu professor. Tinha até me cadastrado na internet lá para fazer um curso de teologia, mas não deu certo não. Deus me impediu, me barrou. E graças a Deus eu não precisei fazer mesmo não. Se Cristo comigo vai,
eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Esse é o hino da harpa cristã. Quem é que conhece a harpa cristã? É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Então, se Jesus está conosco, vamos caminhando. Caminhando eu vou. Quem conhece? Para Canaã. Vamos lá, igreja. Caminhando eu vou. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Mas para ir para Canaã, tem que renunciar muita coisa. Não é de qualquer jeito que entra lá, não. Deus está com o mistério aqui no Novo Testamento. Filho, por favor, já que você está aqui atento, Mateus capítulo 16, verso 24. Deus está com o mistério aqui no Novo Testamento, eu estou entendendo. Quando se fala Novo Testamento, é nova aliança. Porque na antiga aliança, um casal, Adão e Eva, quebrou a aliança. Quem está entendendo? O que diz, filho? Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Tem gente que não quer carregar cruz. Tem que ter cruz. O verdadeiro evangelho tem que ter cruz. Quem está entendendo? E quando você carrega a cruz, começa a pesar. Porque vem perseguição e não bajulação. Vem afrontas e não conforto. Quem está entendendo? O verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o mundo vai nos odiar. Jesus falou, por causa de mim, do meu nome, por amor de mim, o mundo vai vos odiar. Não queira agradar o mundo, porque a gente se opõe contra o mundo. A palavra de Deus é contrária ao mundo. Estava em São Paulo, há 2 meses atrás, alguns dias. 134 almas aceitaram o Senhor Jesus como o único Senhor Salvador da vida e da alma suficiente. Mas fui ameaçado de morte lá também. Igrejas que deveriam me hospedar deixou alguns dias. Mas quando eu comecei a confrontar, me chutaram para fora igual um cachorro. Teve dias que eu dormi na rua. Teve dias que eu dormi na porta de igreja. Teve dias que eu dormi no monte. Mas Deus falou, continua, porque foi eu que te chamei. Está entendendo qual que é o verdadeiro evangelho? Pedro foi morto de ponta cabeça numa cruz. Ou eu estou errado? Isaías cerrado no meio com um serrote. Ou eu estou errado? Paulo e João Batista degolado. Quem está preparado para a morte? Eu estou preparado. Se eu morrer, eu vou descansar. Eu vou para o céu. Quem vai para o céu comigo? Tem gente aqui, se eu perguntar se ela morrer agora, para onde que vai a alma dela, ela não sabe responder. Eu tenho hoje a convicção da minha salvação. Mas antes da conversão, eu tinha medo de morrer pela vida que eu vivia. Eu não nasci em berço evangélico. Queria ter nascido, mas não nasci. Pelo contrário, o berço que eu nasci foi um berço terrível. Papai nas drogas, prostituição, a mamãe, a mesma coisa. E o exemplo que eu tive dentro de casa, no tempo da minha vida, eu segui. Aí vamos na Bíblia agora para os papais e mamães que estão aqui, que têm filhos e filhas. Provérbios capítulo 20, verso 6. Jó, Salmos, aí depois é o livro de Provérbios. Você trouxe a sua Bíblia. É Provérbios capítulo 22, verso 6. Quem achou, levanta a mão que eu vou até você. O que diz, filho? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho,
não se desviará. Glória a Deus. Isso aqui não é papel de pastor e pastora, não. É de pai e de mãe, dentro de casa. Não é pastor e pastor, não. É pai e mãe dentro de casa. E o nosso primeiro ministério não é na igreja. É em casa, com a família. Quem está entendendo o culto? Então educa o seu filho, senão infelizmente o mundo pega e educa do jeito dele. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia não diz que o mundo é do diabo. Ela fala que o mundo jaz no maligno. Mas por que o mundo jaz no maligno? As pessoas que nesse momento estão no boteco. É o Zé Pilintra que usa elas, é o espírito. As mulheres que estão na prostituição, é a pombagira que está prendendo elas lá. Os traficantes que estão no tráfico, é o capa preta, enxuto da morte, ou o seu sete faca que prende eles lá. Mas a igreja foi levantada para estender as mãos para essas pessoas e trazer para a arca. Trazer para a presença. Quem está entendendo? A salvação não é só para nós. A gente tem que distribuir para todas as pessoas. Então, nesse texto de provérbio é muito interessante para os papais e mamães. Quando seu filho fazer birra de não querer ler Bíblia, não querer orar, não dá o celular para ele, não. Não dá, não. Porque quando ele crescer, ele vai estar no culto, vai estar tendo ensino da palavra, e na hora do ensino da palavra ele vai pegar o celular na mão e vai ficar jogando joguinho. Eu nunca vi na Bíblia os discípulos jogando joguinho com Jesus. Se tiver, alguém me mostra. Se tiver, me mostra. Eu nunca vi Jesus jogando sinuca com os discípulos na Bíblia. Se tiver, me mostra. Eu nunca vi Jesus, eu vou mais além, jogando tigrinho. Jesus, misericórdia. Desinstala do seu celular isso que a gente vai ser misericórdia. Desinstala. Jesus. Isso não é de Jesus, não. Eu via Jesus com os 12, após ministrações, indo para o Monte das Oliveiras. Acabava a Santa Ceia, juntava os 12, ia para o Monte das Oliveiras, dobrar o joelho e falar com Deus. Quem está entendendo? E monte, quem pode abrir Salmo 121, verso 1? Isso. Vê o livro de Esther. Esther foi uma rainha. Depois vê o livro de Jó. Depois o livro de Salmos. Salmos 121, versículo 1. Quem pode achar? Olha lá. Rapaz, eu levanto. Qual que é o nome do seu filho? Nicolas. O Nicolas está com uma missionária ontem que estava no culto aqui, no ponto de pregação que eu estava aqui. Ela me ajudou também. Sinal que ele estava conectado também. Eu sei que todo mundo aqui também está conectado. As crianças parecem que tem uma formiguinha debaixo dos pés, por isso que elas ficam andando na igreja. Aquelas formiguinhas bem pequenas, quem já viu? Por isso que elas ficam assim. E criança tem que ter paciência. Muita paciência. Sim ou não? Se você tiver paciência com o teu filho e com a tua filha, imagina quando Deus te colocar numa escolinha dominical para você olhar crianças. Tem que ter paciência. Aí, ó. E Jesus falou, deixa os pequeninos vir até mim. Aos discípulos lá, tudo, peraí que eu já vou aí, filho. Tudo desorientado, começou a querer mandar as crianças embora. Jesus falou, não, deixa eles virem até mim, para me pôr as mãos sobre eles e elas. Deixa eles virem até mim, os pequeninos. O que é que diz, filho? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aleluia. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não... Só tem. Obrigado. Davi estava elevando os olhos deles para os montes. E o que é monte? Monte é uma área geográfica que tem muita terra, tem muito mato, que tem poucas pessoas, pouco povoamento de pessoas, a qual tem muitos passarinhos, muitos répteis, insetos e muitas poucas pessoas, porque é um lugar de solidão, é um lugar solitário. Mas eu vi na Bíblia Jesus sempre se retirando para falar com Deus no monte. Eu não via Jesus se retirando. Eu posso falar, igreja? Posso falar sim ou não? Tem certeza? Eu não via Jesus Cristo após vigílias e tomar uísque. Ou um vinhozinho. Ou uma cervejinha.
Eu vi ele depois da 4ª vigília. Porque na Bíblia tem 4 vigílias. Ele ia para um monte chamado das Oliveiras. Monte é uma área geográfica muito grande. Mas Davi está dizendo o verbo plural, montes, porque ele ia para mais de um monte. Tem gente que se eu perguntar para ela, vamos para o monte comigo? Não, pastor, não vou não. Eu ir para o monte? Não vou não, pastor. Mas a mesma pessoa, eu vou ter que dizer, eu falo ou não falo, igreja? Certeza? Absoluta? A mesma pessoa, se o pastor chamar para ir para uma churrascaria, já vai estar no portão de carro esperando o pastor para ir. Ou se for para ir no shopping passear, não, pastor, já estou pronto, só se eu passar, estou aqui na minha porta, estou sentadinho até numa cadeira aqui tomando um Guaraná, pode passar que eu vou. Mas quando chega para o monte, para fazer campanha, sempre coloca uma desculpa, sempre coloca um impedimento. Aí Jesus manda dizer, quando eu voltar sobre as nuvens montado no cavalo branco, muita gente aqui eu vou olhar para a terra e vou falar, mas não teve tempo para mim? Estava distraído e estava distraído? Como que vai morar no céu comigo? Quem dorme não sobe para o céu, não. Jesus falou, as raposas têm os seus covis para reclinar e repousar sua cabeça. E os pássaros têm os seus ninhos, sim ou não? Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar e repousar a sua cabeça. Por que Jesus falou isso? Ele dormia muito pouco. Tem gente aqui que vai dormir meia-noite e acorda meio-dia. Que sono que é esse? E a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. O ladrão não avisa quando ele vai vir roubar a casa de um rico. Ele chega de repente, rouba tudo e some, desaparece. Assim vai ser o arrebatamento. Muitas pessoas vão estar desapercebidas, com a mente aqui na terra, e Jesus vai arrebatar a igreja. Aí a pessoa vai falar, nossa, mas eu não vejo mais o pastor Mael. Eu não vejo mais o diácono Nelson. Qual que é o nome do senhor mesmo, pastor? Eu não vejo mais o pastor Cristiano. Eu não vejo mais os obreiros, as obreiras, os evangelistas, os presbíteros, os bispos, os apóstolos. Cadê eles? As igrejas estão com a porta tudo fechada. Não é. É porque você estava cocheando em 2 pensamentos e ficou. Só vai subir e você não vai conseguir subir pegando a rabeira na minha calça, não. Nem no meu terno, não. Porque isso aqui tudo vai ficar. Nem do teu pastor, nem da tua pastora. Quem está entendendo o culto? Talvez faz tempo que você não ouviu uma mensagem dessa, mas Deus me levantou para falar a verdade, para você ter um despertamento espiritual. Hoje eu estou ligado na videira. Por favor, filho, Evangelho segundo João, capítulo 15, aí vem Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 1, para vocês entenderem o que é uma videira. Amém, igreja? Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 1. Mas a Bíblia dele é de estudo, mas essa Bíblia não é sua, não. Eu estou vendo aí que é da varoa, né? Cadê a sua Bíblia? Eu estou vendo que a Bíblia é rosa, mas deixa eu ver. Ah lá, ó. Aí, ó. Uai. Verso 1. A salvação é individual, hein? Não, tá na bolsa. Ah. É que eu não sei daqui. Que benção. Lê, por favor, o verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira. Obrigado. Alguém aqui sabe dizer o que é uma videira? Se não souber, vai aprender hoje também. Alguém sabe dizer o que é uma videira? Videira é um pé de uva. Quem está entendendo? Uva na Bíblia, em hebraico, significa alegria. Então Jesus está dizendo nessa noite, eu sou a videira verdadeira para a minha igreja. Aí ele mesmo falou aqui, ó. Se vós estiverdes em mim
e eu em vós darei mais frutos, sim ou não? Mas quem não estiver na videira, isso ele está falando de arrebatamento. Ele vai chacoalhar a videira. Posso falar, igreja? Sim. Certeza? Sim. Os frutos que tiver podre no arrebatamento, quando ele chacoalhar, vai cair tudo. Só vai ficar quem estiver em Cristo. Vou repetir. Só vai ficar quem estiver em Cristo. Mas como assim? Muitas pessoas estão no templo, mas elas ainda não estão em Cristo. Vou melhorar. Muitas pessoas estão no templo, mas estão longe da presença de Deus. E quando se fala de lavrador ou agricultor, é porque Deus cuida da sua videira. Vou repetir. Quando se fala de agricultor ou cultivador, é porque Deus está cuidando da sua videira. Deus está cuidando da sua igreja. A igreja não tem nada a ver com o mundo. Nada a ver. Pelo contrário, a igreja anda na contramão do mundo. Quem pode abrir lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1? Gênesis, em hebraico, significa Bereshit, princípio. É o primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés. Moisés significa em hebraico tirado das águas. O que diz, filho, por favor? Gênesis capítulo 1, verso 1. O que diz? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só até aí. Alguém sabe dizer quem que é esse princípio que a Bíblia está dizendo? Alguém sabe dizer quem é o princípio? Quem falou aí? Cadê? Vamos lá aqui no varão. O que é varão? Começo. Você sabe quem que é o começo? Sim. Quem é? Deus. A criança está conectada, tem gente que está dormindo ainda. É o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, o Verbo, a palavra. Quem pode abrir Apocalipse, capítulo 1, verso 8? Apocalipse é o último livro da Bíblia, escrito pelo nosso amigo e irmão São João, ou apóstolo João. Capítulo 1, verso 8, porque tudo que está no Velho Testamento liga no Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 1, verso 8. O que diz, filho? Apocalipse, capítulo 1, verso 8. O que diz? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Está até grifado aqui, marcado com a canetinha azul. Está até marcado. Alfa significa começo, ou princípio. Ômega significa final. Então, o mesmo Deus que está no começo de Gênesis, ele também está em Apocalipse. Ele está em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, está em Provérbios, está em Jó, está em Salmos, está em Cantares, está em Levítico, está em Mateus, Marcos, Lucas, João, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Êxodo. Ele está na Bíblia inteira. Tem gente aqui que eu vou ter que dizer, posso falar, igreja? Não tira por dia 5 minutos para ler a Bíblia. Não tira 10 minutos de oração. Mas eu vou ter que dizer isso. O episódio da sua novela preferida, você não perde um. Aí Deus está lá em cima anotando tudo. Isso é muito sério. O verdadeiro evangelho se fala de renúncia. O verdadeiro evangelho centraliza Jesus Cristo. Ele é o foco. Aonde que o ministério de Jesus não for o foco, pode ter certeza que é o próprio Satanás que é o foco. Não é Jesus. Por isso que eu estou aqui apresentando o verdadeiro Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Santa. Por favor, filho. Evangelho de 2 João, capítulo 10, verso 30. Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de 2 João, capítulo 10, verso 30.
Olha que lindo isso aqui, igreja. É isso que Jesus Cristo quer da igreja. 10:30. O que diz, filho? Por favor. Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Por quê? Eu e o Pai somos um. Você está aqui um pouquinho. A igreja na terra é uma só. Aleluia. Não existe duas igrejas na terra, é uma só. Um só corpo, uma só fé e um só batismo. Não existe duas igrejas na terra, é uma só. Aí Jesus está deixando bem claro, eu e o Pai somos um. Então, se fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte da igreja de Deus, que é uma só. Salmo 133, verso 1, por favor, filho. Esther, Jó, Salmo 133, verso 1. Eu já estou encerrando em 2027. Quem vai ficar aqui comigo até 2027? Estou brincando. Estou brincando. O que diz, filho? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo por cima de sua cabeça, igual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Vou dizer isso aqui, posso falar? Sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Deus não trabalha com panela. Panela serve para cozinhar um arrozinho, um feijãozinho, um bifinho, ou um franguinho, ou uma batata. Quem está entendendo? Quem é que cozinha? Quem gosta de cozinhar? Que levanta a mão. Cozinheiro, cadê? Sabe cozinhar, varão? Qual que é o alimento preferido do varão? Ele gostou, ele faz. É? Rapaz, é bom, hein? Nossa, mano, ele come jiló também? Nossa, que benção. Que benção, rapaz, que benção, hein? Quem é que mais gosta de jiló? Quem é que não gosta de jiló? Levanta a mão. Qual que é o gosto do jiló, filho? Não, tem um gosto. Bom, eu sei que é bom porque eu tive que aprender a comer jiló, porque eu não gostava. Qual que é o gosto? É bom, mas no final é amargo. Quem é que já tomou de pirona? Para digerir é difícil, né? Mas depois que digere, fica amargo e depois surte o efeito, não é? Assim é a palavra de Deus. João 8:32. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas se você não ouvir a verdade, como que ela vai te libertar? Não tem como. Oi, princesa, você tá bem? Nossa, meu filho. A senhora gosta de jiló? Na verdade, não. Não? Qual que é a comida preferida da senhora? Todas, menos de longe. Não, tem que ter uma preferida, uma que a senhora mais gosta. Qual que é? Frango. Ah. É um franguinho? É, o franguinho. Ah, bem simples, né? Qual que é o alimento preferido da senhora, filha? Carne. Não, tem vários tipos de carne, mas tem que ser um específico. Carne vermelha, de vaca. E a da senhora? Ah. Você também, princesa? Qual que é seu nome? Manuele? Você gosta de louvar? Você gosta de cantar para Jesus? Sim. Canta um louvor então para Jesus? Vem cá. Qual que é o seu alimento preferido, filha? Lasanha. Rapaz, ela caprichou, né? Quem é que mais gosta de lasanha? Minha mãe faz direto lá em casa, é muito bom. É lasanha só? Só isso. E a comida preferida da senhora, qual que é? Bife? Bife cebolado. Que chique, hein? É que tem vários tipos de sentido de bife, né? Tem bife milanês que fala, né? Eu nem sei o que é milanês. Ah, faz cada coisa. Como que é o bife acebolado, filha? Bastante cebola por cima.
Jesus está na casa, igreja. Quem está entendendo? Quem chegou triste vai sair feliz. Quem chegou caído vai sair de pé. Quem chegou prostrado vai sair daqui saltando de alegria, como aquele coxo de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que ele estava lá na porta do templo, lá, Atos 3. Quem conhece essa história? Ele estava lá pedindo esmola. Aí, certo dia, Pedro e João, cheio do Espírito Santo, viu aquele homem lá com a mãozinha estendida pedindo esmola e falou: rapaz, João, Pedro falou para João: você está vendo aquele rapaz ali sentadinho na porta do templo com a mãozinha esticada pedindo esmola? Ué, mas o que ele está fazendo ali? Está pedindo só esmola? É só isso mesmo. O que a gente pode fazer por ele? Vamos ver o que vai acontecer. Na hora nona, que é 3 horas da tarde, hora da oração, Pedro e João estão subindo para o templo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Pedro e João, eu vou dizer isso aqui, não está subindo para ir para o boteco. Pedro e João não estão subindo para pular carnaval. Não, está subindo para oração. Aí do nada, Pedro e João vê aquele homem parado ali. Aí ele dá uma esmola aí. Aí Pedro e João, olha para nós. Não temos ouro nem prata. Era Pedro e João dizendo: nós não temos rubi, joia, diamante, a gente não é rico nem milionário. Mas o que temos, te damos. Tem gente que eu fico preocupado na igreja. Ela recebe a oportunidade e fala que não tem nada para dar para a igreja. Você tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. Eu já vi um monte de gente subir no altar. Eu não tenho nada para te oferecer, mas Deus tem. Se você serve a Deus, tem Deus, você tem tudo. Aí Pedro e João vai falar: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Nazaré. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou dando levanta e anda para pessoas aqui nessa noite. Eu estou dando levanta e anda para pessoas aqui nessa noite.